Irmãos, nós estamos falando sobre vencer as batalhas do dia a dia. Nós já vemos falando isso aqui de quarta-feira, algumas quartas-feiras. E na quarta passada a gente falou sobre derrota. A gente vem acompanhando a história do povo junto com Josué, no livro de Josué. E na quarta-feira passada a gente falou um pouco sobre o capítulo 7, onde eles perderam uma batalha. Onde eles tiveram nos soldados deles 36 mortes. Onde eles passaram por uma situação de dor muito grande. Nós vimos que todo mundo que luta, um dia ou outro, perde. É natural, é da vida. Todo mundo que luta, irmão, um dia perde. Agora, nós vimos também que nós perdemos quando nós não damos valor ao que Deus fala conosco. Quando Deus fala, a gente não dá o devido valor. Nós perdemos quando nós desprezamos os nossos inimigos ou a força do nosso inimigo, e lembrando que esse inimigo pode ser até nós mesmos, um jeito nosso que a gente não dá valor, a gente despreza. Ah, eu sou assim mesmo e tá bom assim, e quem quiser que conviva comigo desse jeito. E a gente perde por isso. E nós vimos também na semana passada que nós nunca perdemos sozinhos. Toda vez que a gente perde, a gente afeta alguém. Toda vez, irmão. Não existe essa de eu cuido da minha vida, o problema é meu. Toda vez que a gente erra, a gente afeta alguém, geralmente alguém próximo da gente. Isso foi o que aconteceu com Acã no capítulo 7, nós já vimos isso. Agora, hoje a gente vai falar aí depois da derrota. O que acontece depois que a gente perde? Porque depois que a gente perde, irmão, o que sobra é frustração. O que sobra é tristeza. O que sobra é inconformidade. Não acredito que eu perdi. E o que a gente faz com isso que sobrou? É o que nós vamos ver hoje. Que a gente precisa vencer essas coisas também. Às vezes você queria muito emprego. Foi na entrevista. Foi para a primeira seleção. Passou na segunda seleção. Falaram, é só esperar que a gente te liga. E isso foi em 2005 e até hoje não ligaram. Talvez você queria muito mudar o seu próprio jeito. Eu não queria ser desse jeito, eu sou muito impaciente, ou eu não queria ser desse jeito, eu queria me firmar com Deus, eu queria conseguir caminhar. E aí você já fez campanha, já tentou, já foi no monte, já desceu o monte, já cavou o monte, e não deu certo, não mudou. Aí você olha para você mesmo, e o que vem? Um sentimento de tristeza, de incapacidade. Eu não consigo, eu sou ruim mesmo. Sempre que a gente perde, o que sobra são essas coisas. E o que a gente faz com elas? Vamos ver o que Josué fez com o que sobrou da derrota. Vamos ver como Josué e Israel reagiram depois de uma derrota. Josué, capítulo 8. Abra sua Bíblia, por gentileza. Josué, capítulo de número 8. Gostaria de lembrar que até aqui o povo tinha vencido tudo. Foram libertos do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, comeram maná todos os dias, tinha coluna de fogo à noite, coluna de nuvem de dia guardando eles. Moisés morre, Deus levanta Josué. Eles têm que atravessar o Rio Jordão para conquistar Jericó. Deus faz com que as águas parem ali, eles atravessam o Rio Jordão. Eles conquistam Jericó sem lutar, só rodeando a cidade, as muralhas vão para o chão. Até aqui só vitória, só bênção, só milagre. Capítulo 7, eles sofrem uma derrota para uma cidadezinha chamada Ai. Nós vimos isso semana passada, falamos sobre o capítulo 7.
tomaram uma derrota inesperada. Eles não esperavam tomar aquela derrota. Eles não esperavam perder do jeito que perderam, mas perderam. Por uma cidadezinha pequena. Essa cidadezinha matou 36 homens deles. E eles tiveram que matar alguém que fazia parte do povo de Israel, que era Acã, por ter desobedecido o Senhor. Imagina o clima que estava em Israel ali. Imagina como estava a cabeça dos soldados. Imagina como estava Josué. E aí nós chegamos no capítulo 8. E aí nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Quem achou Josué 8, diga: eu achei. Amém. Diz assim: e disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime. Leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com Ai e o seu rei o que fez com Jericó e seu rei. E dessa vez vocês poderão se apossar dos seus despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30.000 dos seus melhores homens de guerra e os enviou de noite com a seguinte ordem: atenção, prepare uma emboscada atrás da cidade e não se afastem muito dela. Fiquem todos alertas. Eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem, como eles fizeram antes, fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão: estão fugindo de nós como fizeram antes. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, o seu Deus, a entregará em suas mãos. Depois que tomarem a cidade, vocês a incendiarão. Façam o que o Senhor ordenou. Atentem bem para as minhas instruções. Agora vamos ler o verso 30, agora no final do capítulo, verso 30, para nós entendermos o todo aqui. Então Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel, conforme Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão. Ali na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras da lei que Moisés a lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros, naturais da terra, com os seus líderes, os seus oficiais e os seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas, que carregavam. Metade do povo estava em pé defronte do monte Gerizim, e metade defronte do monte Ebal. Tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Versos 34 e 35. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Só até aqui, irmãos. Olha o que acontece. O povo vem de uma grande derrota para Ai, uma derrota que deixou eles extremamente abalados. Deus chama Josué e fala: Josué, se levanta, não se desanime e vai para Ai. Sobre contra Ai. Josué ouve a voz de Deus, prepara os homens e prepara uma emboscada. Josué faz o seguinte: manda alguns homens para trás da cidade de Ai. Alguns homens ficam lá atrás e ele diz: eu vou com outros homens na frente da cidade. Quando o povo de Ai ver a gente na frente da cidade, o que eles vão fazer? Vão correr atrás da gente como eles fizeram da primeira vez.
que a gente vai fazer? A gente vai sair correndo. E eles vão vir atrás. Quando eles tiverem tomado distância da cidade, os homens que ficaram atrás da cidade vão entrar na cidade e queimar tudo, tomar a cidade. E foi o que eles fizeram. Quando os homens entraram na cidade e tomaram a cidade, queimaram tudo, os habitantes de Ai olharam para trás e viram pegando fogo a casa deles, ficaram desesperados. Nessa que eles foram voltar lá, o povo que estava com Josué na frente encurralou eles. Os homens que estavam atrás vieram, Josué na frente veio, eles ficaram no meio e ali acabou tudo. Eles tiveram vitória sobre o povo de Ai. Depois de ter essa vitória, Josué reúne o povo, todo o povo, estrangeiro, mulher, homem, criança, todo mundo, constrói um altar ao Senhor e lê toda a lei para aquele povo. E a Bíblia diz que não deixou uma palavra que Moisés ordenou sem ler. Josué lê toda a lei para aquele povo depois da grande vitória que eles tiveram. Nós vemos aqui então um povo que teve uma grande derrota. Uma derrota inesperada. Uma derrota que eles não imaginavam. Esse povo agora tem uma grande vitória. Depois da derrota, eles têm uma grande vitória. O que esse povo fez para ter essa vitória? Quais passos esses homens deram para sair de uma condição de derrotado para vencedor? É o que nós vamos ver hoje. Pergunta para quem está do seu lado, você quer sair da condição de derrota? Você quer, querido? Então dá um amém de vencedor aí. Amém. Aleluia. A primeira coisa que esse povo fez foi que depois da derrota, mesmo tristes, mesmo estando frustrados, mesmo estando com dor de toda aquela situação que aconteceu, eles se levantaram e lutaram novamente. No verso 1, o Senhor chama Josué e fala: Josué, não se desanime, não tenha medo, se levante e vá contra Ai. Queridos, Josué tinha acabado de perder para Ai. Ai tinha acabado de matar homens do povo de Deus. Mas o Senhor olha para Josué e fala: Josué, eu sei que vocês estão tristes, estão desanimados, tanto que ele fala, não desanime. Mas depois de uma derrota, você tem duas opções. Ou você fica triste, entrega os pontos, desiste de tudo, ou você levanta e vai à luta de novo. E o que eu quero de você, Josué, é que você se levante e vá à luta de novo. Querido, depois de uma situação de derrota, depois de uma situação de dor, a nossa tendência é desanimar. Quem aqui não desanima? Quem aqui, depois de ter uma perda, depois de perder alguma coisa que você esperava tanto, quem aqui não fica triste? Isso é o natural que acontece com o homem. Mas a palavra de Deus para esse povo foi: eu sei que vocês estão tristes, vocês estão com dor, vocês podem até estar com o trauma da derrota. Mas eu não quero vocês assim, se levantem e vão lutar, porque eu tenho vitória para vocês. Querido, talvez você está desanimado. Talvez você está lutando contra algo há muito tempo e está perdendo. E toda hora você luta e perde. E talvez você está pensando em entregar os pontos, desistir, não quero mais, não estou mais nessa. Não é isso que Deus tem para você. Talvez você lutou, perdeu e está com trauma. Está fragilizado, está triste. Mas o Senhor não quer que você se entregue, não. Se levante do chão. Erga a sua cabeça. Porque quem está com você não é um deusinho de pedra, de pau, não. Quem está com você é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Então se levanta novamente e vai à luta novamente, querido. Lute de novo pelo seu casamento.
Lute de novo pela sua comunhão com Deus. Talvez você entrou aqui em alguma situação da sua vida, você falou, eu entrego os pontos, eu não quero mais, eu vou desistir, não vou mais lutar para que isso aconteça. Eu tentei e perdi, eu fui e não deu certo. Mas se você entrou aqui nessa condição, querido, talvez não é isso que Deus tem para você, não. Você está traumatizado com a derrota e quer desistir, por quê? Perdeu? Perdeu. Mas tenta de novo. Porque quem sabe chegou a hora dessas muralhas caírem da sua vida em nome de Jesus. A derrota sempre traz tristeza, irmãos. A derrota sempre traz dor. Olha nós aqui, irmãos. Nós toda quarta-feira oramos por enfermos. Toda quarta-feira. É todos que são curados? Não, irmãos. Não são todos que são curados, não. Tem gente que a gente ora na quarta, na quinta-feira, vai saber notícia, a pessoa piorou. E isso, às vezes, nos abala. Fala, meu Deus, será que a gente vai continuar orando? Será que dá vontade de Deus isso? Será que... Não, irmão. A gente pode ter, entre aspas, porque Deus tem os seus propósitos, entre aspas, perdido. Mas nós vamos continuar aqui orando toda quarta-feira por enfermos. Porque talvez uma pessoa piorou, mas o Senhor está curando outras aqui, ó. Talvez o nome que você falou aqui hoje, você vai chegar em casa e vai ter uma surpresa, a pessoa já vai estar melhor. Não deixa a tristeza das derrotas te privar de um futuro de esperança com Deus. Você perdeu hoje, querido, mas tem um futuro todo pela frente. Não deu certo agora, mas e o resto da vida? Vai fazer o quê? Vai viver desanimado? Tentou um concurso, não passou, não tento mais. Querido, vai lá. Quem sabe você passa num concurso por um salário de 25 mil reais? Quem recebe aí essa profecia? E quem vai continuar dizimista fiel depois dessa profecia? Vai parar por quê? Não deu certo? E qual o problema de não ter dado certo? Não deu certo esse, mas Deus é poderoso para ali na frente aquele dar certo no nome de Jesus. O povo estava triste, amuado. O Senhor fala, Josué, levanta e vai contra Ai. Levanta. Não deu certo agora, mas daqui a pouco o Senhor pode abrir as portas do céu, querido. Olha comigo o verso 2. Olha que interessante isso daqui. Verso 2. Deus falando com Josué. Você fará com Ai e o seu rei o que você fez com Jericó e com o seu rei. Olha só, irmãos. Com Jericó, Josué tinha vencido. Josué rodeou lá Jericó, o povo. Josué e o povo rodeou Jericó, as muralhas ruíram, eles venceram, foi bênção. Com Ai, eles tinham perdido. Tinham sido derrotados. Mas Deus olha e fala, olha, o que você fez com Jericó, eu estou falando que você vai fazer com Ai também. Em outras palavras, Deus estava falando com Josué, se eu fui Deus na sua vida para você conquistar Jericó, eu sou Deus na sua vida para você conquistar Ai também. Você já venceu alguma batalha na sua vida que Deus te deu vitória? Então eu quero te dizer que Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele te deu vitória lá, Ele pode te dar vitória aqui também, querido. Ou você está adorando outro Deus? Você mudou o Deus que você adora? Ele também não mudou. Ele falou, Josué, o que você fez com Jericó, você vai fazer com Ai. Perdeu agora, está doendo agora, está triste agora. Mas eu estou falando que o que você fez lá, você vai fazer aqui. Meu irmão, se você está triste por uma derrota, e todos nós temos derrotas na vida. Se você está desanimado, está desapontado, está frustrado,
se levante e tente novamente, porque o Deus que você serve não mudou. O Deus que te ajudou a vencer Jericó é o mesmo Deus que te dá a vitória sobre Ai, no nome de Jesus. É a primeira lição que a gente aprende desse texto, irmãos. Primeira lição. Não desiste. Vai à luta novamente. Tenta novamente. Tem uma vida toda pela frente, irmãos. Vejo jovens que se frustram e desistem. Não, querido. Não faz isso, não. Não entrega o teu futuro para uma derrota do passado. Entrega o teu futuro para o Deus que pode mudar a derrota do passado em uma glória no futuro. Está desanimado com o casamento, está desanimado com o esposo, está desanimado com a esposa. Eu acho que eu vou entregar os pontos. Não, querido. Tem tantos anos para viver junto com essa pessoa. E se ela não é, ela vai ser uma bênção em nome de Jesus. Nem que a gente tenha que orar por ela com imposição de mãos e com imposição de chinelo. Mas tem um futuro pela frente, irmãos. Não entrega os pontos por causa de uma derrota do passado, não. Continua acreditando que aquele que começou em vós a boa obra, ele é fiel para dar cabo dela. Em nome de Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, com Josué, nessa vitória que eles têm depois de uma derrota, é que ao sair de uma derrota, para ter vitória, é necessário corrigir alguns erros. Quando eu digo assim, levante novamente, lute novamente, não é de qualquer jeito, irmãos. É preciso antes corrigir alguns erros. Foi o que eles fizeram. Olha só, no verso 1. Disse o Senhor Josué, não tenha medo, não desanime. Leve metade do exército com você. É isso que está escrito aí? Metade do exército? Está escrito quantos do exército? Todos os homens, todo o exército. O Senhor falando, Josué, leva todo o exército com você. No verso 3 diz assim, então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30.000 dos seus melhores homens de guerra, ou em outras traduções, 30.000 dos seus valentes de guerra. Presta atenção, irmãos. Semana passada nós vimos que Josué, uma das causas que ele perdeu, foi porque quando ele viu a cidade de Ai, viu que era uma cidade pequenininha, ele mandou alguns homens. Alguém lembra quantos homens ele mandou para lá? 3.000. Ele mandou 3.000 homens. Agora o Senhor fala, Josué, eu sou com você, não temas, vai contra Ai, mas corrige isso aí. Não é 3.000 para levar, é todo o exército. E aí depois a Bíblia vai dizer no verso 3 que nós lemos, que do exército todo, para fazer a emboscada, Josué separou 30.000. Ele tinha errado, irmão, no capítulo 7, mandou só 3, desprezou a cidade, foi derrotado. Com isso a gente aprende que eles tiveram vitória no verso 8, porque eles começaram a corrigir alguns erros que eles cometeram no capítulo 7. Para ter vitória, irmãos, depois de uma derrota, é necessário olhar para a derrota que a gente teve e falar o que eu fiz de errado aqui. É necessário olhar para a derrota e falar o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar daqui. Porque senão, a impressão que dá é que Deus vai fazer, vai seguindo sua vida e Deus vai fazer, vai do jeito que você quiser. E não é assim, querido. Não é assim que funciona. Josué olhou para trás e viu, olha, eu errei na primeira vez, levei só 3.000. Agora não. Agora eu vou com força total. Agora eu vou para cima para derrubar tudo. Josué olhou para aquilo que ele foi derrotado e agora ele foi de encontro com força total, irmãos.
A Bíblia vai dizer, no capítulo 8, depois você lê na sua casa, que tinham 12.000 habitantes a cidade de Ai. Para fazer a emboscada só, ir pela parte de trás, Josué escolheu 30.000. Olha só que diferença. Mas agora ele foi com força total. Para ter vitória, irmãos, em algumas coisas da nossa vida, a gente precisa ir com tudo. Não dá para ir mais ou menos. Não dá para fazer, mas fazer de qualquer jeito. O que está na sua vida precisando que você vá com força total, irmãos? Talvez seja um investimento no casamento, que precisa ir de uma vez, irmão. Precisa investir pesado. Talvez seja um sonho seu, que você tem o sonho. Eu sonho em um dia ser, não sei, enfermeiro, em um dia ser policial. Mas como que faz para ser policial? Eu não sei, eu queria ser, irmão. Não dá. Vai para cima, irmão, com força total. Por que você não foi policial até hoje? Porque nunca tentou. Então corrija esse erro. Deixa eu te falar, ninguém vai te ligar na sua casa para você ser policial do nada. Corrige isso, irmão. Quer ter vitória? Olha para o passado. Corrige o que precisa ser corrigido. Não tem jeito, querido. Talvez a derrota é na vida ministerial. Não pare em igreja nenhuma, não se firma com ninguém. Não dá certo com ninguém, não consegue desenvolver ministério nenhum. Por quê, irmão? Porque comigo não tem pastor e pastora, não. Porque comigo é na peixeira. Irmão, corrige isso em nome de Jesus, querido. Para que você não se frustre, para que você não tenha outra derrota. Corrige isso. Porque Deus é poderoso para te levantar no ministério, sem esforço nenhum. Ele é quem chama, Ele quem levanta, Ele quem dá honra, quem merece honra, é Ele que faz. Agora, às vezes a gente perde porque, irmãos, a gente não vai com força total. Talvez precisa desfazer algumas alianças que Deus não aprova. Deus não se agrada. Algumas amizades que não é para ter, irmãos. Talvez precisa parar de andar com pessoas que só te levam para baixo. Não tem como. Deus vai dar vitória para nós? Vai, mas não é de qualquer jeito. Josué teve vitória, mas teve que corrigir os erros para ter vitória. O que é que precisa ser corrigido na sua vida? O que será que na minha vida e na sua vida a gente precisa corrigir para ter vitória? A gente sabe as áreas que a gente tem tido derrota, irmãos. Alguém que foi viciado em droga, se continuar, agora foi liberto, mas se continuar frequentando o ponto de tráfico, ele vai conseguir se manter firme por muito tempo? Então não adianta a gente achar que Deus, por algo miraculoso, vai fazer e eu vou continuar vivendo do jeito que eu estiver vivendo e Deus vai me manter. A gente precisa fazer nossa parte, irmãos. Então, se você perdeu, se levante. Corrija os erros. E lute. Porque aí sim, o Senhor vai dar vitória para você e para mim, no nome de Jesus. O amém ficou muito mais fraco, irmãos. Corrija os erros, irmãos. Olha para quem está do seu lado e fala assim: eu vou corrigir meus erros. Só isso, não precisa falar para ele não, que ele vai corrigir também. Quer ter vitória, corrija os erros, irmãos. Acabou de vir de uma derrota, está triste, aprende com ela. Ontem foi muito interessante, irmãos. Um exemplo. Ontem eu estava assistindo MasterChef Brasil.
Quem é que assiste MasterChef Brasil? Bem, quem assistiu ontem vai saber do que eu estou falando. E aí teve uma prova lá que uma competidora ia escolher os ingredientes para os outros fazerem a prova. E aí a competidora pegou, acho que é óleo de tucupi. Não sei, alguém conhece óleo de tucupi aqui? Dá até vontade de comer depois do programa lá. E deu para um outro competidor, mas aquilo era para ele ser eliminado mesmo, porque ninguém conhecia, ele não sabia trabalhar, e ele ficou indignado, o cara ficou irritado, ficou nervoso. Só que no final, aquilo que era para prejudicar ele, fez com que ele ganhasse aquela prova como o melhor prato da noite. Olha só que interessante. Às vezes a gente tem uma derrota na vida, a gente fica triste, acontece coisas que a gente não gostaria, a gente fica indignado. E aí a gente tem duas opções, irmãos. Ou a gente pega o óleo de tucupi e bebe ele inteirinho, ou a gente usa ele para aquilo ser só o prenúncio de uma grande vitória na nossa vida. Então, em nome de Jesus, querido, se você está vindo de derrota, está vindo de tristeza, está vindo de decepção, está vindo de um trauma, não desista, não jogue a toalha, corrija os erros e use essas dores, esses traumas, essas experiências ruins para criar um futuro abençoado no nome de Jesus. Amém, querido? A outra lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que nós precisamos criar uma estratégia para vencer o inimigo. Nós precisamos criar uma estratégia para vencer o inimigo, irmãos. Deus falou para Josué, Josué, estou com você, não desanime, vai contra a Ai, que eu vou dar ela para vocês. Mas Josué foi de qualquer jeito? Foi com estratégia, irmão. Josué foi por trás da cidade, mandou um povo lá, ele ficou aqui com outro povo, enganou o morador de Ai, o povo saiu correndo atrás dele, e aí o outro entrou, pôs fogo na casa deles, aí eles foram para lá, ganharam. Com estratégia. Não é de qualquer jeito, irmãos. Olha, irmão, presta atenção nisso. Deus falou que ia dar Ai para Josué. Mas Josué não ficou esperando cair fogo do céu em cima de Ai. Deus falou que ia dar Ai para Josué. Josué ouviu isso, acreditou nisso, mas foi contra Josué lutar. E lutar com inteligência. Josué não ficou esperando um milagre. Josué viveu o milagre no resultado daquilo que ele fez. O resultado foi um milagre. Mas todo o processo não foi não, irmão. Foi suor de Josué. Às vezes a gente está perdendo há anos, porque a gente espera um milagre do nada. Deus pode? Claro, Deus pode todas as coisas, irmãos. Pode todas. Se Deus quiser me fazer um alemão galegão de olho azul agora, Ele pode. Ele pode tudo. Mas geralmente, dificilmente, Deus faz essas coisas. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos que o Senhor promete o milagre. Mas o milagre geralmente está no resultado e não no processo. Talvez o que está precisando aí é renovar o amor do esposo com a esposa. Dificilmente, irmã, você vai acordar e seus olhos vão encher de amor novamente pelo marido. Principalmente que ele vai estar com um bafão e vai estar roncando na sua orelha. Então, dificilmente vai acontecer. Como que tem que ser renovado esse amor? Trabalhando no dia a dia, irmão. O problema é que a gente sai daqui, ouve a palavra de Deus, e a gente, Deus, estou perdendo no meu casamento, eu preciso de uma vitória no meu relacionamento. Só que a gente sai daqui e continua agindo da mesma forma, não cria estratégia, não tenta fazer alguma coisa diferente, não tenta reavivar isso. A gente fica esperando um milagre, fica esperando um anjo entrar na nossa casa e fazer alguma coisa. O problema é que se ficar esperando muito, que pode entrar lá não é um anjo, não. O milagre geralmente acontece no resultado. Todo o processo, quem faz, é a gente.
Josué criou uma estratégia e Deus deu vitória sobre o que Josué fez. E a gente, qual estratégia a gente tem criado? Eu me lembro, irmãos, que antes eu brigava muito com meu pai, por causa de usos e costumes na igreja. Meu pai veio da Assembleia de Deus, depois Brasil para Cristo, igrejas pentecostais, onde os usos e costumes são muito fortes. E eu amo meus irmãos assembleanos, irmãos do Brasil para Cristo, tenho muito contato, família de lá, então não tenho nada contra isso. Mas usos e costumes são coisas do homem, não são coisas bíblicas. E quem faz parte de uma igreja assim tem que respeitar. Porque está lá, sabe que é assim, tem que respeitar, irmão. Amém ou não? E só que eu e meu pai tinha muito esse choque. Meu pai, se eu falasse de ir para um culto de bermuda, meu pai, misericórdia. Ele cortava minhas pernas para eu ficar só com a bermuda virar calça. Mas não, e a gente brigava, era muito cabeção. Então a gente estava na harmonia que tivesse, entrava nesse assunto, brigava. Estava na harmonia, brigava, não importava. E aí, eu me preparava para o quê? Para o confronto. Ah, não, vou estudar. A hora que meu pai vier falar comigo, eu vou retrucar ele, vou citar o versículo tal, vou falar o versículo tal. O cara que quebrava a cara. Porque não tem, irmãos, olha só. E assim foi um tempão. E a gente ficava retrucando e brigava por causa dessas questões. Até que eu descobri que tinha uma estratégia para não brigar mais. Qual que é a estratégia? Não falar. Olha que simples. Não fala, irmão. Ele tinha a opinião dele, eu tinha a minha opinião. Ele é meu pai, eu sou o filho. E pronto. Resolveu. Olha só. Não precisou de anjo. Não precisou de um fogo cair do céu lá em casa. Não precisou, irmãos. E hoje a gente está bem. Hoje a gente já conversa sobre esses assuntos com muito mais tranquilidade. Não tem mais briga acerca disso. Apesar dele ainda gostar do terno da gravata ferrenhamente. Mas a gente tem comunhão em relação a isso. Tranquilo. Qual a estratégia que talvez você tenha que usar para vencer seus problemas? Como, irmão, você pode fazer para vencer? O que tem que ser mudado para vencer isso daí? Josué foi para cima do exército com estratégia. E a minha oração é que Deus dê estratégia para mim e para você, para que a gente vença os nossos inimigos no nome de Jesus. Estratégia, irmão. Tem coisas que a gente sabe que não pode fazer, que se fizer o resultado é o mesmo. Josué não foi para cima daquele exército do mesmo jeito. Alguém diz que fazer a mesma coisa, esperando resultados diferentes, é tolice. Tolice, irmãos. É por isso que não adianta a gente ouvir a palavra e não praticar a palavra. É o que Tiago fala. Ser só ouvinte, mas não ser praticante. Não adianta, irmão. Aqui no ministro o curso de Casados para Sempre. O casal pode fazer o curso 10 vezes. Se não aplicar aqui, a vida vai mudar? Não vai mudar, irmão. Não tem jeito. Não espere milagres nos processos, espere nos resultados. Deus pode fazer? Pode. Lógico que pode. Mas Ele sempre faz? Não, irmão. Agora tem uma coisa. Ande conforme a vontade de Deus. E aí você vai ter uma vida de milagres. Faça o que Deus manda fazer. E aí você vai ver a diferença na sua vida. Amém, irmãos? Por último, para a gente encerrar, Josué, no verso 30, depois que ele vence os moradores de Ai, ele constrói um altar a Deus. E ele lê toda a lei diante daquele altar para o povo inteiro. Isso nos mostra que depois da vitória, Josué não se esqueceu de quem tinha dado a vitória a ele. Querido, nós temos aprendido
estratégias de Deus aqui, amém ou não? Deus tem falado conosco. E eu creio que se você já não teve, se é que você ainda não teve, você vai ter vitória sobre os inimigos que te rodeiam e até sobre você mesmo, em nome de Jesus. Mas depois da vitória, não esqueça de Deus, não. Porque é mais fácil esquecer de Deus na alegria do que na tristeza. É mais fácil esquecer de Deus na saúde do que na doença. Quando está doente, não falta um culto. Quando está doente, ora todo dia. Agora, quando está são, quando está curado, o Brasil vai jogar hoje. Então, esse culto tem que acabar logo, pelo amor de Deus. Não é possível. Como eu não assisto futebol, nós vamos estender um pouco mais. Misericórdia. Irmão, não se esqueça de Deus. Talvez você ouviu essa palavra e falou, não, glória a Deus. Mas eu estou bem, não estou vindo de nenhuma derrota, a vida está boa. Graças a Deus, irmão, graças a Deus. Eu não sou adepto da teoria que algumas pessoas dizem que o crente tem que viver na prova. Eu não sou adepto disso, irmãos. Pelo amor de Deus. A gente passa momentos de deserto, mas a gente também entra na terra prometida, amém? Então, talvez você está num momento bom, está tranquilo. Eu te faço uma pergunta. Como Deus tem ficado na sua vida nesse momento? Será que nesse momento você tem se esquecido dele? Ou você tem levantado altares para ele? Será que nesse momento você tem lido a lei dele como Josué fez? Ou nesse momento você vem de domingo às vezes? Que o Senhor nos dê a graça de mesmo na vitória, nós pegarmos a alegria para nós, mas dedicarmos a Ele toda a honra e toda a glória. Se coloque de pé. Para concluirmos, irmãos, mesmo depois de perder, mesmo se você está vindo de uma decepção, de uma frustração, de uma dor, de um trauma, mesmo depois de perder, corrija os erros. Se levante de novo. Não deixe a derrota do passado impedir um futuro que você tem pela frente. Busque em Deus estratégias para como lidar com o seu problema. Seu problema não é impossível de se resolver. É você que não achou a saída, sou eu que não achei a saída ainda. Mas o Deus a quem nós servimos, Ele não tem que achar a saída. Se Ele quiser, Ele cria a saída para mim e para você. Então busque nele estratégia. Você não precisa morrer assim. Sua vida não precisa ser assim. Minha vida não precisa ser marcada mais pelas derrotas. As derrotas não precisam ditar o ritmo da minha vida e nem da sua vida. Deus tem vitória para nós. Não deixe a sua vida ser guiada pelas derrotas. Aprenda com elas, corrija os erros e se levante. Porque o Deus que te ajudou a derrotar Jericó é o mesmo Deus que te ajuda a derrotar Ai. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e louvamos ao seu nome, porque o Senhor é bom, Pai. Meu Deus, nos ajuda, Pai, a mesmo depois de vir de derrotas, Pai, a aprender com essas derrotas. Nos ajuda, Pai, a nos desvincularmos, ó Pai, dos traumas do passado, em nome de Jesus, Pai. Pai, o nosso passado é passado até agora, mas tem um futuro pela frente, nós queremos viver esse futuro, Pai. Pai amado, quantos de nós estamos traumatizados, enredados, ó Pai, laçados, enlaçados com o passado e não conseguimos viver, Pai. Meu Deus, nos dá a força necessária para que a gente se levante e lute novamente. E se necessário for, lute contra a mesma cidade. Lute contra o mesmo rei. Lute contra os mesmos habitantes que nos feriram no passado, Pai. Porém, agora corrigindo os erros e com o Senhor na nossa frente, nós teremos vitória, Pai. Em nome de Jesus, nos dá a graça, Pai,
Pai amado, dá uma estratégia para mim e para os meus irmãos para a gente vencer, ó Pai. Dá uma estratégia que pode ser uma coisa tão simples, Pai. Pode ser algo tão simples, às vezes é ficar quieto enquanto o outro está falando, Pai. Às vezes é uma conversa, Pai, ao invés de uma briga. Às vezes é eu falar eu te amo para um filho e não brigar e não criar uma situação desnecessária. Nos dá essa estratégia, Espírito Santo de Deus, brota no nosso coração essa estratégia, Pai. Para que quando nós vencermos, nós dedicarmos toda a honra e toda a glória ao Seu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.